Sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente está começando essa live aí. E aí segue o link na bio e vai pro YouTube, porque lá vocês vão ter uma surpresa. Então eu estou esperando vocês lá. Vou dar um tempinho para vocês. Para quem está chegando agora, o link está na bio para assistir pelo canal do YouTube. E como eu falei anteriormente, para quem já estava, quando vocês forem para o YouTube, vocês vão ter uma surpresa lá. Então, a gente se encontra lá. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai estar fazendo num formato diferente e para isso eu trouxe uma pessoa muito especial que é a minha melhor parte. Então eu apresento a vocês a minha esposa, Jaqueline Magalhães. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como o Igor falou, eu me chamo Jaqueline, nós somos casados há 4 anos e agora esse mês nós fizemos 9 anos juntos. E temos 2 filhas, a Maria Clara e a Mariana, que a gente teve que fazer com que elas ficassem com outras pessoas nesse exato momento para que a gente pudesse estar fazendo essa live. Então eu já deixo aqui um beijo para as nossas filhas e para as pessoas que puderam ficar com elas para que a gente pudesse estar aqui agora. E o que a gente vai falar hoje? E hoje a gente está trazendo um tema para vocês muito relevante dentro dos relacionamentos, que é a insegurança. Então eu já vou começar te perguntando, o que é insegurança? A insegurança, como o próprio nome já diz, é algo que faça com que nós não tenhamos segurança em um determinado assunto ou em um determinado fato. E dentro dos relacionamentos, a insegurança vai acarretar em diversos prejuízos ao longo do relacionamento. E aí você estava falando dessa questão do relacionamento, né? Quando a gente se relaciona, são 2 pessoas, sou eu e sou o outro. E quando que a insegurança ela pode estar na gente e quando a insegurança pode estar na outra pessoa? Então, a insegurança na gente, ela pode derivar de vários aspectos. Por exemplo, ela pode ser uma coisa de falta de autoconfiança. Por exemplo, eu não me achar bom o suficiente. Isso vai gerar uma insegurança dentro do relacionamento. Isso pode estar ligado à questão da diferença de idade. Por exemplo, a gente tem uma diferença de idade de 8 anos, então no início do nosso relacionamento, como ela falou, a gente já está há 9 anos juntos, então há 9 anos atrás essa diferença era muito maior do que é hoje. Então, para ela no início fez uma diferença, depois eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre essa questão. A questão financeira pode fazer muita diferença também, causar insegurança. Por exemplo, de repente a sua condição social, a sua condição financeira pode não ser uma condição que você gostaria de estar, então isso pode te gerar uma insegurança. A questão intelectual, de repente você está com uma pessoa que você considere que ela seja muito mais inteligente ou às vezes muito menos inteligente do que você. A questão social, às vezes você é uma pessoa mais introvertida, como é o caso da minha esposa. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, que eu sempre frequentei diversos ciclos de amizade, de diversos tipos de pessoas, e para ela sempre foi muito mais retraída, sempre foi muito mais quieta. Então isso pode gerar uma determinada insegurança, e que quando a gente não tem maturidade para lidar com isso, isso pode gerar diversos ruídos dentro do relacionamento. E com relação ao relacionamento, às vezes a gente pode pensar que de repente eu estou querendo ir para um determinado destino na minha vida, com determinados valores, conquistar diversos objetivos, e que às vezes a pessoa com quem a gente está, a gente enxerga que ela não está percorrendo o mesmo caminho que a gente. Então isso pode gerar uma certa insegurança no sentido de, será que eu vou conseguir chegar onde eu quero estando com essa pessoa? Então isso, na verdade, isso não está ligado com o relacionamento propriamente em si,
mas está muito ligado a outra pessoa com quem a gente convive. Por uma ação ou inércia da outra pessoa. Exatamente, por um excesso ou por uma falta de ação. Às vezes a pessoa pode fazer muito mais do que a gente quer, às vezes a pessoa, eu posso ter só o desejo de repente, poder pagar minhas contas, botar meus filhos em bons colégios, e para mim está tudo bem, mas de repente para outra pessoa, ela quer viajar o mundo inteiro, ela quer morar numa mansão na zona sul do Rio de Janeiro, que é um IPTU bastante caro. Então assim, isso também vai estar de certa forma ligado ao alinhamento de expectativa e acaba culminando muito na comunicação entre o casal, que foi o que eu falei na live passada. Como o Igor falou, essa questão da insegurança pela idade, né? Isso foi uma coisa que eu realmente passei. Né? Nós temos essa diferença de 8, quase 9 anos de diferença de idade, né? Então, quando nós começamos a nos relacionar, eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos, eu era uma menina. E o ciclo de amizades do Igor eram de pessoas da idade dele, então pessoas muito mais velhas que eu. E realmente, assim, quando a gente começou a se relacionar, as pessoas viam, as pessoas até brincavam comigo, nossa, você nem viu a Copa de 94. E aí eu olhava e falava assim, nossa, mas será que realmente será que essa diferença é um empecilho? Apesar da gente sempre se relacionar muito bem, né? A gente sempre tem um bom diálogo, mas isso realmente fazia com que eu me questionasse se realmente isso poderia ser algo que viesse a atrapalhar. Mas graças a Deus, há muita conversa e o tempo passou e a gente viu que não, né? E aí cabe muito a questão da maturidade do casal em si e da amizade e do diálogo. Então, assim, por mais que essa insegurança pudesse bater em algum momento, a gente sempre conversou muito e eu sempre deixei muito à vontade para entender que isso era só uma crença limitante, um monstro que só existia na cabeça dela. E que a gente sabendo lidar com essas diferenças, a gente conseguiria passar super bem. E assim a gente fez e graças a Deus, hoje, como ela falou, nós estamos casados há 4 anos e vivemos muito bem, graças a Deus. E a gente está falando da insegurança em nós mesmos, né, e na insegurança no outro. Quando a gente pensa, ou pelo menos quando a gente pensa em insegurança, a gente pensa muito na questão de ciúme. Tá ligado, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, a insegurança e os ciúmes. Então, as pessoas costumam confundir bastante e achar que o ciúme e a insegurança são coisas que caminham lado a lado e que têm as mesmas origens e os mesmos fins. O ciúme ele pode derivar da insegurança. Não necessariamente ele vai estar totalmente ligado à insegurança. Ele pode estar ligado a traumas de relacionamentos anteriores, ele pode estar ligado à questão da pessoa ser uma pessoa totalmente possessiva, mas assim, de certa forma, na maioria dos casos, o ciúme ele vai estar ligado e vai ser uma forma de demonstração de insegurança. Então assim, mas não, a insegurança em si, ela não necessariamente ela vai ser um ciúme, mas é muito mais fácil o ciúme ser um reflexo, um resultado de uma insegurança do que a insegurança resultado de um ciúme. Então, tudo que você falou, assim, eu consigo perceber que, então, quando a gente fala de insegurança, ela está muito mais ligada às nossas inseguranças pessoais que a gente traz para o relacionamento do que o relacionamento em si, né? Sim. Como eu falei, a questão da insegurança, ela vai estar muito ligada à falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então, assim, muitas vezes a gente está irritado, a gente não sabe nem por que a gente está dando patada nos outros, e assim, às vezes simplesmente é fome, simplesmente a gente está com fome, simplesmente a gente está com sono. Então assim, só que quando a gente busca entender e conhecer o porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente vai começando a obter essas respostas. Então a insegurança sim vai estar muito ligado à falta de conhecimento daqueles sentimentos e daquelas emoções que a gente tem. Só que por desconhecimento a gente acaba transformando isso numa insegurança e que isso pode gerar briga desnecessária, qualquer outro tipo de problema dentro de um relacionamento, muito em questão do desconhecimento desse sentimento que é gerado
e por questões de ansiedade. Então, às vezes, a gente, por ter tido relacionamentos problemáticos, então a gente fica ansioso e transportando, fazendo analogias com o relacionamento atual. Então, assim, eu tenho amigos e amigas que tiveram relacionamentos que foram frustrantes, onde elas confiavam muito na outra pessoa com quem elas estavam, e essas pessoas com quem elas estavam não eram pessoas dignas das confianças delas, pelo menos naquele momento. Então, quando elas começaram a se envolver com outras pessoas, elas traziam o trauma daquele relacionamento anterior, da falta de confiança que as pessoas com quem elas estiveram em um determinado momento causaram nelas, e elas estavam jogando essa culpa para outras pessoas. E eu sempre tentei mostrar isso para elas. Falar, fulaninho é fulaninho, beltraninho é beltraninho. Não é justo que Beltrano pague pela culpa de fulano. Então, assim, isso é muito comum dentro dos relacionamentos, a gente tentar trazer a culpa de um para outro, tentando colocá-los todos no mesmo saco. E isso é muito prejudicial ao relacionamento em si. Nossa, muito bom isso mesmo que você falou, é verdade. E por que você acha que vale a pena, então, a gente investir em um relacionamento seguro? Olha, eu acho que a gente só pode ter benefício quando a gente está num local seguro. Hoje se fala muito sobre a questão de buscar que a segurança vai estar fora da nossa zona de conforto, e aí sempre tem a galera que luta por um lado e a galera que luta pelo outro. Então, assim, eu acho que a segurança ela é muito boa, porque a gente, de fato, consegue ter tranquilidade de conhecimento mesmo, de onde a gente está pisando. Então, assim, quando a gente não tem esse conhecimento, essa insegurança vai gerando essa ansiedade, que às vezes vai gerando inúmeros problemas que a gente poderia resolver se a gente conhecesse tudo que a gente está vivendo. Então, assim, e aí a confiança acaba sendo muito importante. E é aquele negócio, tem uma frase que eu sempre ouvia muito de um amigo, que ele sempre falou isso, a gente só aprende a confiar confiando. Então existem coisas que a gente não consegue aprender só na teoria, a gente vai ter que ir para o campo de batalha. Então, assim, um outro exemplo que as pessoas dão é que, tipo assim, você pode ler inúmeros livros sobre natação, você só vai aprender a nadar quando você pular na piscina. Então a confiança vai se dar dessa forma. A gente só vai aprender a confiar quando a gente, de fato, confiar na outra pessoa na prática. E é um risco? Sim, é um risco confiar em outra pessoa. Da mesma forma que é um risco para outra pessoa confiar em nós. Só que não existe outro jeito da gente ter essa segurança se não for através da confiança. Tá, vamos lá. E aí, então, a pessoa está assistindo a gente e aí ela falou assim, não, ela identificou que ela é uma pessoa que ela tem alguma insegurança, né, dessas que você falou. Que momento que ela pode sentar e conversar com a outra pessoa? Será que vale a pena ela conversar com o parceiro ou com a parceira dela sobre essa insegurança? Como é o momento, o jeito? Então, na última live eu falei sobre a questão de comunicação efetiva. E lá na live eu falei sobre a questão de que existem momentos oportunos e momentos inoportunos. Então, assim, a gente está aqui numa live falando sobre insegurança. Eu poderia mudar o assunto e começar a falar sobre ciúme ou sobre qualquer outro problema relacionado a relacionamento? Sim, eu tenho esse direito e essa liberdade. Mas não é oportuno, não me convém, porque eu me propus a estar falando sobre insegurança. Então, existe um momento oportuno para falar sobre essa questão de insegurança? Sim, a gente não vai conversar sobre um assunto importante desse, por exemplo, num churrasco entre amigos, numa confraternização de trabalho, numa festa da firma, num aniversário de família. Então, assim, sim, existe um momento importante para que a gente converse. E existem momentos importantes para que a gente não converse. Então, assim, eu acho que a gente também tem que demonstrar uma outra coisa importante, que eu também falei na última live, é que eu preciso demonstrar para a pessoa com quem eu vou conversar o valor que aquele assunto tem para mim. Então, às vezes,
eu posso não saber demonstrar e posso não saber a origem do problema, mas eu tenho que demonstrar para ela que é uma coisa que me incomoda e que eu preciso da ajuda dela para descobrir uma possível solução. Então, assim, você precisa saber como você vai falar para que a comunicação também não tenha ruído, seja de fato uma comunicação efetiva, e que a pessoa entenda que aquilo é uma coisa que te faz infeliz ou te traz alguma infelicidade e que aquilo também é importante para ela. Então, quanto mais você estiver bem consigo mesmo, mais o relacionamento em si vai ser saudável. Então, é muito importante essa questão da segurança e o momento da conversa. E acho que quanto mais você se conhecer também, né? Você entender qual é a sua insegurança, a origem daquela insegurança, para que com a ajuda do outro vocês possam realmente construir um relacionamento mais saudável, né? Sim. E é muito engraçado que a gente conversa muito sobre a questão do início de namoro, né? No início de namoro a gente tem muito mais tolerância para esses tipos de insegurança, para os problemas que vão surgindo. Então, assim, a gente ainda está naquela fase de conhecimento, de amadurecimento. Então, assim, a nossa tolerância para isso é muito maior. Então, a gente sempre tende a relevar muitas coisas desses problemas. A gente vê que, de fato, é muito mais importante a gente tá junto e disponibilizando um tempo para a gente ver um filme do que de repente para lavar uma louça que está suja, ou então para resolver um problema que eu tenho, tipo levar o carro na oficina. Então a gente vai vendo, a gente vai dando importância de fato às pessoas e não às coisas. E eu acho que isso é muito importante, que se mantenha dentro de um relacionamento, esse espírito do início do namoro, que é de fato a gente dar importância àquela pessoa que de repente a gente lutou muito para conquistar, mas a gente às vezes não luta tanto para lutar pela manutenção dessa pessoa na nossa vida. E isso é uma coisa que a gente sempre buscou muito fazer e que sempre deu muito certo. É verdade. E aí você tem, né, mais de 10 anos estudando sobre isso, falando sobre, né, relacionamento, ajudando diversas pessoas, diversos casais. E aí, dentro dessa sua vasta experiência, eu te pergunto, na sua opinião, onde que as pessoas mais erram quando a gente fala de insegurança? Como eu falei, a questão da origem da insegurança, que está muito ligado à questão da falta de autoconhecimento, eu acho que as pessoas mais erram é exatamente aí. As pessoas, elas não buscam identificar a origem de onde vem essa insegurança. Às vezes, numa infância que você teve, que seus pais falaram em algum momento que você não era bom o suficiente, alguma vez na escola um professor falou que você era burro e que você era limitado, alguma pessoa com quem você se relacionou tentou te inferiorizar e você acabou tomando aquilo como uma verdade, e aí essa insegurança vem se originando daí. Então as pessoas erram por não tentar identificar, como eu falei, a questão às vezes de quando a gente está irritado e a gente não identificar se alguma pessoa fez alguma coisa que a gente não gostou ou se de fato a gente só está com fome ou com sono. Então às vezes essa insegurança ela pode vir de outros lugares, que não necessariamente a outra pessoa com quem a gente está se relacionando. Então as pessoas erram muito nisso, de não tentar gastar um tempo identificando a origem daquela insegurança. E naturalmente, como uma autodefesa nossa do ser humano, a gente tende sempre a jogar a culpa para o outro. Então a gente acaba terceirizando um pouco dessa culpa, dessa responsabilidade. Então o que eu vejo é que as pessoas erram bastante nisso, é justamente não trazendo para si a responsabilidade em resolver aquela insegurança. Tá, e eu identifiquei então que eu sou uma pessoa insegura, que eu tenho inseguranças tanto em mim, tanto no meu relacionamento, e por onde que eu posso começar então a deixar de ser uma pessoa insegura e me tornar uma pessoa mais segura, né? E naturalmente ter um relacionamento assim também. Pode até parecer um pouco repetido, mas como eu falei, de fato, o ponto principal de partida é a gente buscar se conhecer um pouco mais. É a gente identificar, a gente fazer uma timeline
da nossa vida, uma linha do tempo, onde a gente vai ver que como é que foi a minha infância, como é que foi a minha criação, como é que foi a educação que os meus pais me deram. Então assim, será que eles foram pessoas que me incentivavam, que olhavam para as minhas virtudes, ou que eram pais que de repente só apontavam coisas que eu não era bom, com uma vontade genuína de fato de despertar uma melhora em nós, mas que na verdade aquilo foi um gatilho que gerou uma coisa do lado contrário. Então essa semana mesmo a gente estava conversando, e aí a gente estava conversando sobre um determinado assunto, e eu sei que ela tentou me motivar de uma maneira que, tipo assim, não, você consegue, você pode, você faz, você tem capacidade para isso. Só que na verdade eu não estava precisando desse tipo de motivação. Eu estava precisando de um conforto, de tipo assim, não, vamos, eu tô contigo, a gente vai junto. Então a minha insegurança não derivava de repente da minha falta de capacidade, mas de repente de achar que eu estava fazendo aquilo sozinho. Então às vezes a gente também tem que identificar no outro a real necessidade dele, para que a gente possa ajudá-lo. Você estava falando dessa questão da insegurança do que as pessoas falam pra gente. Eu estava lembrando que na época da escola eu tinha uma amiga que ela se sentia tão inferior em questão de padrão de beleza mesmo, né? Essa era a insegurança dela. Ela se sentia tão inferior, ela não se sentia capaz, ela não se sentia bonita. E aí quando ela começou a se relacionar com outra pessoa, a forma como a pessoa tratava, independente se fosse boa, se fosse ruim, ela aceitava. Qualquer coisa que viesse pra ela aceitava, porque eu acho que ela não se achava digna de estar com aquela pessoa. Ela achava que aquela pessoa, que as pessoas dizem, é muita areia pro meu caminhãozinho. Então eu acho que realmente a insegurança ela acaba acarretando outras coisas, né? A gente acaba abrindo portas para que outras coisas aconteçam, né? Sim. Foi como você falou, assim, às vezes a gente tem essa questão da insegurança por infância. Ela mesma, a minha esposa, ela falava sobre essa questão de, às vezes, quando saía com as amigas, de achar que, tipo assim, ela nunca ia ser a escolhida, porque por achar que as amigas eram mais bonitas. E aí eu digo pra vocês, cara, isso de fato é uma crença, porque se você for pensar que, alguém era mais bonita que ela, acho que é bem difícil, né? Porque, de fato, pra mim, a pessoa mais bonita que existe no mundo é essa pessoa aqui que vos fala. Né, amor? Você tá dizendo, eu acredito. E aí, você tem então mais alguma dica, alguma coisa que você acha importante as pessoas saberem? Eu acho que é importante essa questão do autoconhecimento, mas também é muito importante que ela se cerque de pessoas positivas, de pessoas que queiram sempre extrair o melhor dela, porque às vezes o melhor dela pode não estar na matemática, mas de repente pode estar na geografia, de repente pode estar nas artes, de repente ela pode não ser boa cantando, mas ela pode ser boa tocando, ou ela pode ser boa só ajudando a arrumar as coisas. Então assim, eu acho que a gente também tem que identificar as coisas que nós somos bons, então assim, as nossas virtudes, encontrar as nossas limitações e trabalhar muito mais buscando melhorar aquilo que a gente tem de bom e tentando equilibrar aquilo que a gente tem de não tão bom. E às vezes a gente tende a fazer exatamente o contrário. A gente tende a equilibrar as nossas coisas boas com as ruins. Então a gente não dá tanto valor àquilo que a gente é bom e foca mais naquilo que a gente é ruim. E a gente acaba se tornando uma pessoa mediana. E aí uma outra palavra que as pessoas tendem a entender errado nós somos pessoas medíocres, ou seja, nós estamos ali na média. Então a gente tende sempre a reservar um espaço para melhorar aquilo que a gente não tem de bom, mas a gente não pode ignorar aquilo que a gente tem de bom. Então eu falei que a gente tende a melhorar aquilo que a gente tem de ruim e valorizar muito mais aquilo que a gente tem de bom, porque aí nós seremos especialistas de fato naquilo que a gente é bom.
Então eu sempre tive muita aptidão pelas áreas de exatas. Então, se eu deixasse de me dedicar à matemática, por exemplo, e fosse estudar, sei lá, a parte de geografia, a parte de história, de repente eu ia ser um aluno nota 7 em tudo. Então, ou de repente um aluno até nota 8. Mas de repente era melhor eu tirar uma nota 7 em história e ter o meu 10 ali em matemática, que era o que eu tinha a real aptidão. Então era melhor eu tirar 7 em algumas matérias, que nas escolas que eu estudei sempre foi a média, para eu poder passar para a próxima fase e me dedicar àquilo que eu era bom. Então assim, era melhor eu tirar nota 7 em história e 10 em matemática do que tirar nota 8,5 nas duas. Então assim, isso é uma coisa que eu vejo que é muito importante. É uma dica para as pessoas melhorarem essa questão da insegurança. Elas identificarem o que elas têm de bom e trabalhar em cima daquilo. E estar cercado por pessoas que vão valorizar esses pontos na vida delas. Eu acho que acreditar também, né? Que a gente sempre pode ser uma pessoa melhor. Que a gente pode ter um relacionamento melhor. Como você falou na última live. Essa questão da conversa, do permitir mesmo, né? Que através do diálogo a gente possa vencer essas inseguranças, tanto em relação a outra pessoa, e aí ter um relacionamento muito melhor, e tanto em si mesmo, né, para você melhorar como pessoa, como um indivíduo, e consequentemente melhorar também o relacionamento, né, acreditar que a pessoa com quem você tá, ela só quer o seu melhor, né, então eu acredito que você faz o que você faz porque você quer o meu melhor, e o contrário é a mesma coisa. Então acreditar que a pessoa com quem a gente tá, ela só quer o nosso melhor. Então quando a gente vai abrir às vezes uma insegurança, e que pra gente é muito difícil tocar em determinados assuntos ou reconhecer uma falha nossa, mas acreditar que quando a gente leva isso ao outro, a gente está falando porque a outra pessoa vai saber acolher o que eu tô dizendo, e juntos construir mesmo uma pessoa melhor, um relacionamento melhor. Uma coisa que eu falei na última live, e que é uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que vêm conversar comigo sobre determinado assunto dentro de relacionamento. Uma das bases principais, um dos pilares principais para um relacionamento estar de pé é a amizade que a gente tem. Então assim, o ideal é que essa amizade se construa anteriormente ao relacionamento afetivo, no sentido de namoro, no sentido de casamento. Mas existem pessoas que não fazem esse caminho. Elas começam a namorar para depois se tornarem amigas. Dá para acertar? Dá. Vai de repente ser um pouquinho mais trabalhoso, mas é possível. Então assim, essa amizade, no que a Jaqueline estava falando agora, cabe muito em cima disso. Então assim, a gente, por ser amigo, e aí no nosso caso principalmente, nós somos os melhores amigos um do outro. Se eu tiver qualquer tipo de insegurança de falar sobre determinado assunto na minha vida, cara, com quem que eu vou poder conversar se não com o meu melhor amigo, com a minha melhor amiga? Então assim, se eu tenho na pessoa com quem eu estou de fato como o meu melhor amigo, como a minha melhor amiga, eu não tenho que estar pensando como ela vai me julgar naquilo ali, numa determinada insegurança ou num determinado espinho na carne que eu tenho. Então assim, se eu estou me abrindo é porque eu confio nela o suficiente para ela entender que eu preciso da ajuda dela para resolver aquilo ali. Então a gente tem que sair um pouco do lado do advogado da acusação para o lado do advogado de defesa. E aí que eu tô com o lado da minha melhor advogada que eu tenho. Eu acho que era isso. As minhas perguntas já acabaram. Então, se acabaram as perguntas, se você tiver mais pergunta, deixa aí nos comentários, manda no direct e se inscreve no canal e ajuda compartilhando para os amigos, mandando para alguém que de repente você acha que esse tema vai ser relevante. Acho que é isso. Então, nos vemos na próxima e muito obrigado por tudo até aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.